Shalom, shalom, boa tarde. 27 de Elul, 5.783, a contar da criação. 13 de setembro de 2023 é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. E essa semana nós estamos em Rosh Hashanah. Então as nossas reflexões estão conectadas com o dia do Ano Novo Judaico. Estamos para findar o ano 5.783 e vamos adentrar no ano 5.784, ao pôr do sol da próxima sexta-feira, dia 15 de setembro. Estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei, que é o Ano Novo Judaico 5.784. Temos aí o mês de Elul, os dois últimos dias praticamente, né, para podermos fechar o mês de Elul. Hoje é 27 até o pôr do sol. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã é o dia 28 de Elul. Então aí nós estaremos entrando em Erev, né, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e o Rosh Chodesh de Tishrei, né, a véspera. Ao pôr do sol de amanhã, quinta-feira, quinto dia da semana, até o pôr do sol até o pôr do sol da sexta-feira, é o último dia de Elul, é o dia 29, né, de Elul, e ao pôr do sol, então, de sexta-feira, nós estaremos adentrando no primeiro dia do Ano Novo, né? Então, melhor dizendo, amanhã, ao pôr do sol de quinta-feira até o pôr do sol da sexta-feira, é o Erev Rosh Hashanah, a véspera de Rosh Hashanah, ok? E então, o último dia do mês de Elul e do ano 5.783. E no pôr do sol da sexta-feira, então nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei, Rosh Chodesh, do mês de Tishrei, que é também o primeiro dia do Ano Novo Judaico, 5.784, ok? Uma das características do mês de Elul e de Rosh Hashanah e o encerramento de Yom Kippur é exatamente o grito do shofar, ou o toque do shofar, né? O som do shofar, etc. e tal. Resumidamente, 4 pontos nós temos sobre a questão do Rosh Hashanah, do toque do shofar, né? Tanto para o mês de Elul, como o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e o encerramento de Yom Kippur. 4 pontos essenciais são o shofar, né, que é o instrumento mais antigo de sopro, data desde os dias de Avraham. Lembro então para nós 4 questões essenciais. O primeiro deles, o toque de shofar ouvido no Monte Sinai quando aceitamos, né, o povo judeu aceitou os mandamentos, né, a outorga da Torá no Monte Sinai. O segundo ponto, a conhecida como Akedat, né, que é a amarração de Issac, né, quando Avraham sacrificou um cordeiro no lugar de seu filho, um ato de grande mérito para os seus descendentes, o povo judeu e todos aqueles que vierem a crer no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então a Akedat, que é a amarração de Issac, estava pronto para o sacrifício, e então Deus, através do anjo, segurou Avraham para não sacrificar o seu filho e mostrou para eles ali um cordeiro, né, ou um carneiro, literalmente falando, né, um carneiro ali na montanha, onde ele então sacrificou aquele carneiro, e o chifre do carneiro tornou-se então o shofar através das gerações posteriores. O terceiro fato é que o chamado grande shofar, né, que as escrituras falam, é que Deus tocará na vinda, na revelação de Mashiach, quando reunirá todos os exilados do povo judeu na terra santa, na terra prometida. Então esse grande shofar
que fala, ele vai fazer o anúncio de Mashiach e imediatamente o retorno de todos os exilados, todo o povo judeu retornando para a terra prometida. E o quarto fato, né, importante nessa história é exatamente o shofar sendo tocado na ressurreição dos mortos, né, quando despertando o desejo e a crença por esse dia. Então, o toque de shofar, ele também nos remete sobre a questão da ressurreição dos mortos nos dias de Mashiach, né? Porque a ressurreição dos mortos nos dias de Mashiach, como dizem os nossos sábios, a ressurreição ele não acontecerá imediatamente de todos. Serão etapas durante o reinado de Mashiach, e cada etapa dessa também o shofar será entoado, e aí acontecerá na sequência a ressurreição para aquele momento, para aquele grupo de pessoas que vão ressuscitar, segundo a determinação de Hashem, como dizem os nossos sábios, ok? Dentro da nossa leitura da semana, nós estamos no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis, né? E hoje a leitura, né, do quarto dia, no capítulo 21, versos 13 a 17, que nos fala sobre o nono teste, né, de Avraham, que foi exatamente a expulsão de Agar e o seu filho Ismael. Então diz assim do verso 13 ao 17 do capítulo 21. Contudo, eu também farei uma nação do filho da escrava, pois ele é teu descendente físico. Avraham levantou-se cedo pela manhã, ele tomou o pão e o odre de água e deu a Agar e colocou-o sobre seu ombro. Ele a despediu com o menino, ela voltou à idolatria e vagou a esmo no deserto de Beersheba. Ismael adoeceu e bebeu muita água. Quando a água no outro acabou, ela largou o menino sob um dos arbustos, e ela afastou-se e sentou em frente a ele, à distância do lançamento de um arco. Ela disse que eu não veja a morte do menino. Ela sentou afastada dele, pois ela também estava morrendo, e chorou alto. Deus ouviu o menino chorando. Um anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: O que é que há, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino lá onde ele está e julgou de acordo com este momento e não conforme o que ele está destinado a fazer, né? Então aqui encerra a nossa leitura de hoje. Então nós temos aí realmente o nono teste de Avraham, né? O 10º teste de Avraham é exatamente a Akedat, a amarração para o sacrifício de Yitzhak, né? Então aqui no nono teste, Sara, né, fala para Avraham realmente levar embora, mandar embora, expulsar Agar e o seu filho, né? O filho da escrava, que não será aquele que vai herdar junto com meu filho, né? De forma mais simples e resumida. Bem como também Sará, ela viu de fato que Ismael, ele estava tendo uma péssima influência para Yitzhak, onde Ismael, já bem mais velho, 13 anos mais velho que Yitzhak, e mais malandrão também, ele não via com bons olhos a Yitzhak. Então Ismael via Yitzhak como um empecilho para que ele pudesse conquistar toda a herança, né, do seu pai Avraham. Então um dos brinquedos favoritos de Ismael era exatamente pegar o seu arco e flecha e acertar, né, uma fruta na cabeça de Yitzhak, né? Então ele vivia lançando flechas contra Yitzhak, e Sara percebeu que realmente o objetivo de Ismael era matar o seu filho, né? Então nesse sentido ela falou para Avraham, né, que ele estava sendo uma péssima influência e que ele não estava destinado a herdar as gerações posteriores de Avraham. Então Sara, ela teve uma visão profética,
fala com Avraham fica com compaixão, né, de mandar Agar e o seu filho embora, porém Deus fala para Avraham fazer o que Sara lhe diz, né? Por isso diz o verso 12, né? Faz tudo o que Sara te diz, né? Escuta a voz profética dela, porque teus verdadeiros descendentes virão de Isaac, né? Então, nesse sentido aí, Sara viu de fato o que Avraham não viu, e mesmo assim, apesar da sua relutância em primeiro plano, Deus falou com Avraham, e Avraham então mandou embora Agar e o seu filho Ismael, na certeza, na confiança que Deus proveria a proteção, o sustento, e como Deus disse a Avraham, que realmente da descendência de Ismael viria também existir uma grande nação, né? Então, nesse sentido, Avraham estava tranquilo, porque ele sabia que Deus cuidaria de Agar e do seu filho. Então, nesse sentido, amados, nós vemos aí que, de fato, a providência divina, ela é real e é uma questão de confiar. Confiança, né? Emuná e Bitahon, fé e confiança é importante na nossa jornada. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam mashiach kol yamim v'adonai. Voltando-nos então para o nosso Rosh Hashanah, temos aí a continuidade, né, de Ani Dodi Vedodi Li, que nós prometemos aos amados, né? Ontem nós não tivemos live, estávamos em trânsito, correndo atrás dos preparativos, né, para o jantar especial de Rosh Hashanah, e por fim as horas avançaram, a correria foi muito grande e não deu tempo de fazermos a live, né? Então por isso deixamos aqui para os amados que estiveram aí aguardando, né, o momento da live, e ela não veio. Então as nossas escusas aqui aos amados, ok? Anteontem, né, nós falamos sobre a questão do mês de Elul, o acrônimo que nós temos aí, com Aleph, Lamed, Vav e Lamed, né, que se escreve Elul, e está exatamente dentro de Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, capítulo 6, verso 3, que fala Ani Ledodi Vedodi Li, né, que é um acrônimo Elul, né? Então, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, está dentro da questão de Elul, e é o momento em que o rei está no campo, sem sombra de dúvidas. Depois vimos aí que no final de cada palavra, Ani Ledodi Vedodi Li, né, nós temos aí o Yud, né, em cada uma das 4 palavras no seu final. Yud tem o valor numérico 10, 10 vezes 4 dá 40, e exatamente corresponde aos 40 dias para que nós possamos fazer a reconciliação, o arrependimento e o perdão, que começa no primeiro dia de Elul e vai até o dia 10 de Yom Kippur. Ok? Então é um período de 40 dias para o nosso concerto junto a Deus. Então nós ficamos de falar com os amados, né, sobre a questão do versículo de Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, que nos fala no hebraico, né? Umar Hashem Elokecha et levavecha veet levav zarecha. E o Eterno teu Deus circuncidará teu coração e o coração de tua descendência. Então os nossos mestres dizem que esse versículo, ele vincula o mês de Elul, né, todo mês de Elul, ao auxílio celestial dado ao homem, para que neste mês ele se arrependa de coração pleno. O que nós encontramos realmente em Deus é o Pai das misericórdias. Ele abre todas as possibilidades para que o ser humano realmente faça techuvá e receba o perdão. A techuvá é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Se ele faz essa techuvá para um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, então ele vai se arrepender de dois tópicos dos seus pecados.
O primeiro é pecar contra Deus. Então ele vai se consertar com Deus, e esse é o mais fácil e o mais real que pode ser feito. Porque, de fato, a pessoa, para se aproximar de Deus, ela não vai com mentiras, que sabe que não tem como enganar a Deus. Se ela o faz dessa forma, ela sabe que também vai sair no prejuízo, ela mesma. Então, o nosso pedido de perdão a Deus, ele é mais simples, porque basta você simplesmente ter um coração voltado para Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Amém, Baruch Hashem, está perdoado, tchau, 0-0, como diz o outro. Agora, o pecado contra o próximo é mais complicado. Por quê? Porque quando você peca contra o próximo, você tem que procurar o próximo, você precisa confessar a ele o seu pecado, você precisa pedir a ele o seu perdão. E muitas vezes, ele, em vez de receber uma boa palavra, ele acaba recebendo uma má palavra, ou palavras agressivas, para quem ele está pedindo perdão. Então é mais complicado pedir perdão para o próximo, mas você tem que fazer. Se há realmente um verdadeiro arrependimento, você precisa fazer. Tanto pedir perdão a Deus dos seus pecados contra Deus, e também o próximo, dos seus pecados contra o próximo, para que realmente você receba o perdão do próximo e Deus te dê o perdão porque você colocou a casa em ordem, ok? Se porventura a pessoa não te perdoar, né, você não pode endurecer o seu coração, você precisa realmente ter um coração quebrantado, para que realmente o seu perdão seja verdadeiro e que você não venha endurecer o seu coração com uma resposta negativa, que pode acontecer. Mas como diz o outro, né, você fez a sua parte, né, de forma verdadeira, real, com verdadeiro arrependimento, você confessou, você pediu perdão, né, com referência ao próximo. Agora, se ele não dá o perdão, aí já fica um problema totalmente na mão dele. Mas é importante você fazer a sua parte, sem sombra de dúvidas, ok? Então, e o Eterno teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, né? Então, o mês de Elul, esse versículo ele circula, né, de forma a auxiliar com o auxílio divino, o auxílio celestial, ao homem, para que nesse mês ele se arrependa de coração pleno verdadeiramente, certo? Então, temos que ter a verdadeira techuvá. E o quarto item que nos fala sobre Esther, né, capítulo 9, verso 22, diz: o Mishiloach manot ish lerehu o matanot laevionim, ou seja, e porções de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse versículo também vincula muito forte no mês de Elul, é um acréscimo nas doações para a caridade, que é isso que significa, uma vez que a tzedakah, doar para os necessitados, e techuvá, arrepender-se, e tefilá, rezar a Deus, somados, eles anulam a perversidade dos decretos. Então, como que nós vamos anular os maus decretos contra nós por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade? Através do caminho da tzedakah, doar para os necessitados, techuvá, que é o arrepender-se, e o tefilá, que é realmente rezar a Deus, somando isto tudo, nós temos aí realmente um fator positivo em nosso benefício, que é exatamente anular todos os maus decretos contra nós, né? Então, isso é importante nós termos aí, anular os maus decretos contra nós. É através exatamente da tzedakah, techuvá e tefilá. O shofar, voltando a falar sobre o shofar, né? Desde o segundo dia de Rosh Chodesh, do mês de Elul, né? Até o dia anterior a Rosh Hashanah, diariamente no final da reza de Shacharit, né, o serviço da manhã, toca-se no shofar os toques de Tekiá, Shevarim,
tequiá e o último terumá, aliás, teruá. Embora tocar o shofar nesses dias não constitua uma obrigação da Torá, é um costume que se enraizou na tradição judaica. Quando Moshe subiu ao Monte Sinai, ao Rosh Chodesh de Elul, para receber as tábuas, as segundas tábuas da lei, o shofar foi tocado no acampamento de Israel, para que todos soubessem que Moisés tinha voltado ao céu e cuidassem de não repetir o erro de se envolver com idolatria. Daí o costume de tocar shofar no Rosh Chodesh de Elul, para lembrar que a segunda subida de Moshe no Monte Sinai só foi possível porque o povo foi perdoado por ter se arrependido do famoso pecado do bezerro de ouro. Por isso, recordar esses acontecimentos servem de fato para estimular o arrependimento, a techuvá, também em cada um de nós. Então o shofar, ele só deve ser tocado depois da reza de Shacharit, pois Moisés subiu no monte no início da manhã. O shofar deve ser tocado durante todo o mês para alertar o público da proximidade do dia de julgamento e assim estimulá-lo ao arrependimento. Os toques do shofar, por natureza, agitam os corações dos homens, conforme diz Amós, capítulo 3 e o verso 6. Será ouvido numa cidade o som do shofar, sem que estremeçam seus moradores? O soar do shofar anuncia a todos do povo: acordem, sonolentos, de seus sonhos, vocês que dormem, levantem, examinem os seus atos e arrependam-se. É o clamor de Amós, capítulo 3, verso 6. Então, na véspera de Rosh Hashanah, não se toca ao shofar, ou seja, na véspera de Rosh Hashanah, que vai ser de quinta para sexta-feira, próxima, não se toca o shofar. Para estabelecer uma diferença marcante entre os toques do shofar do mês de Elul, que são baseados em um costume, e os toques de Rosh Hashanah, que são ordenados pela Torá. Então, é mais para diferenciar essa questão aí do mês de Elul, ok? O outro costume no mês de Elul é acrescentar 3 salmos depois que se encerra as leituras dos salmos do dia, e também somar o salmo 27 durante todo o mês de Elul. E o Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação, como diz o primeiro verso, no final das rezas de Shacharit em Earvit, à noite. Esse salmo é acrescentado com base na segunda exegese do Midrash. O Eterno é a luz que me guia em Rosh Hashanah e a fonte de minha salvação em Yom Kippur. Quem segue os costumes, recita esse salmo no final das preces de Shacharit e Minhat também, Então, nas gerações antigas, o costume do mês de Elul, o responsável pela sinagoga, de saudar os membros da congregação, ele proclamava, retornem, ó filhos teimosos, retornem, ó filhos teimosos, É interessante isso daí, retornem, ó filhos teimosos, que é exatamente o sentido de o retorno, o som do shofar, ele vem trazer exatamente a questão do retorno, ok? Então, amados, nós temos aí, até a véspera de Rosh Hashanah, nós temos aí Shana Tová Umetuká, que tenhas um ano bom e doce, e também nós podemos aí, ao cumprimentar um homem, Le Shana Tová Tikatev Veterhatem, que sejas inscrito e selado para um ano bom, e a saudação da mulher para a mulher, ou a saudação para uma mulher, Leshana Tovat Katev Veterhatem, que sejas inscrita e selada para um ano bom e doce, Então, amados, nós temos aí essa palavra para hoje,
e estamos aí na contagem regressiva e a qualquer momento mesmo vamos chegar aí a Rosh Hashanah. Então prepare-se, esteja alerta, esteja luz, seja forte, porque grandes e maravilhosas coisas o Eterno tem para fazer por nós nesses próximos dias até Yom Kippur. Vamos nos renovar na sua santa presença. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.